Recebi um e-mail da minha irmã às 4h13 da madrugada. Não nos falávamos há 6 anos, desde o dia em que ela gritou na cara dos nossos pais, no meio da sala de jantar, que o casamento dela tinha acabado por minha culpa. Abri o e-mail por reflexo, pensando que fosse mais uma provocação ou talvez alguma indireta passivo-agressiva como ela sempre fez questão de mandar, mesmo depois de cortar laços. Mas era direto, sem vírgulas, sem emojis, sem assinatura no fim. Preciso falar contigo. É urgente. Por favor, não ignores. Durante 20 minutos fiquei parado com a testa encostada ao ecrã de portátil, tentando entender que tipo de urgência faria Patrícia quebrar anos de silêncio. Naquela altura, eu ainda não sabia que minha resposta àquele e-mail ia arrastar o nome da nossa família por um trilho de segredos, mentiras e uma verdade enterrada há mais de uma década. A última vez que vi Patrícia foi numa noite abafada de junho, no nosso antigo quintal em Cascais. Ela estava de vestido branco, copo de vinho tinto na mão, com a maquiagem borrada e um olhar tão feroz que, se pudesse, teria arrancado minha garganta ali mesmo. Aquela era a noite em que ela descobriu que o marido dela, Eduardo, havia pedido o divórcio. Eu estava sentado no muro dos fundos, tentando acender um cigarro que não parava de apagar com o vento quente, quando ela saiu pela porta da cozinha como uma tempestade. Tu disseste alguma coisa a ele, não disseste? Gritou ela, a voz rasgando o ar da noite como vidro partido. Fiquei paralisado. Nem sabia ao certo sobre o que ela estava a falar. Eduardo, ele terminou tudo hoje. Ele sabia. Ele sabia de tudo. E foi depois daquele jantar, lembras-te? Aquele em que tu ficaste sozinho com ele no corredor enquanto eu fui buscar a sobremesa. Patrícia, eu não falei nada. Eu nem sabia o que. Cala-te. Claro que sabias. Tu sempre soubeste. E sempre me julgaste por tudo. Pela forma como eu falava, como eu vivia, como eu sorria. Tu sempre quiseste que eu caísse. E agora estás feliz, não é? Conseguiste. Acabaste com o meu casamento. Devias estar a bater palmas. E foi isso. O nosso pai não disse uma palavra, apenas baixou os olhos para o prato de bacalhau ainda meio cheio. A mãe tentou tocá-la no braço, mas Patrícia afastou a mão com violência. Ela saiu batendo a porta, e eu nunca mais pisei naquela casa. Uma semana depois, estava fora do grupo da família, bloqueado no telefone de todos, e a mãe ligou apenas uma vez para dizer que eu devia deixar a Patrícia em paz, como se eu tivesse sido o agressor e ela a vítima intocável. Nos anos seguintes, fiz questão de sumir. Mudei para um T1 no bairro Alto, arranjei trabalho numa gráfica pequena onde ninguém queria saber quem eu era ou de onde vinha. As manhãs eram silenciosas, os jantares eram sempre para um, e o nome da minha irmã era uma sombra que eu evitava. Quando alguém perguntava se eu tinha irmãos, eu respondia que não, como quem apaga uma tatuagem com ácido. O mais difícil, no entanto, era quando sonhava com a nossa infância, os verões na praia da Comporta, o cheiro do carro do nosso pai, os gritos da mãe mandando-nos calar no banco de trás. Era nesses momentos que eu percebia que o que mais me doía não era a rejeição deles, mas a facilidade com que me apagaram. Como se eu nunca tivesse existido. E então, 6 anos depois, lá estava o e-mail. Preciso falar contigo. É urgente. Por favor, não ignores. Respondi com uma única frase, diz o que queres. E não demorou mais de 5 minutos para ela responder com um número de telefone e a mensagem, liga-me. É sobre o Eduardo. Demorei 2 horas a tomar coragem, mas acabei por ligar. A voz dela estava diferente. Menos arrogante, mais áspera, quase, derrotada. Preciso da tua ajuda. Ajuda? Ri, mas não com humor, estás a gozar comigo. Não estou. Por favor, deixa-me falar. Silêncio. O Eduardo, ele desapareceu. Saiu de casa há 3 semanas, não atende chamadas, não vai ao trabalho. E hoje recebi uma carta. Sem remetente. Com uma fotografia tua. No envelope. Não consegui responder de imediato. Fiquei ali, com o telemóvel na mão, ouvindo apenas a respiração nervosa dela. Tu estás a dizer que alguém te mandou uma foto minha? Agora. Sim. E não era só uma fotografia. Era também uma cópia do testamento do Eduardo. Onde ele te nomeia como beneficiário de um seguro de vida. O quê? 5.000 euros por mês. Durante 5 anos. E uma transferência única de 100.000. Tudo para ti. E tu sabias. Senti um arrepio. Eu nunca soube de nada disso. Nunca falei com Eduardo depois daquele jantar. Nunca quis saber dele. Patrícia, eu juro pela minha vida. Eu não sabia. Ela ficou calada por alguns segundos.
E depois, com a voz embargada: se não foste tu, então alguém está a brincar conosco. E se ele estiver morto, vão querer culpar alguém. E adivinha quem tem um motivo de sobra? O coração começou a bater com força. Pela primeira vez, senti que algo muito mais sério estava em jogo. Ela respirou fundo, e antes de desligar, disse: se me odias, tudo bem. Mas se queres descobrir a verdade, vem ter comigo. Tenho algo para te mostrar. Algo que só tu podes entender. O silêncio voltou, mas desta vez estava carregado de promessas. E também de perigo. No dia seguinte, apanhei o comboio das 9h40 para Cascais. Tinha recusado todos os convites dela nos últimos anos e, sinceramente, esperava que este também acabasse cancelado no último minuto, mas não foi o caso. Quando saí da estação, ela já estava à minha espera, encostada ao carro antigo do nosso pai, aquele Peugeot cinzento que ela jurava ter vendido há anos. Estava com um casaco demasiado grosso para o clima morno, o cabelo apanhado de qualquer maneira, sem maquilhagem. Ela não olhou diretamente para mim quando me aproximei. Entra. Vamos a um sítio onde ninguém nos vê. Entrei sem dizer nada. O interior do carro cheirava aguardado, como se ninguém o usasse há meses. Durante o caminho, ela manteve os olhos fixos na estrada e os dedos batendo no volante, como se a qualquer momento fosse mudar de ideia e dar meia volta. Há 2 semanas, alguém tentou entrar na minha casa. Não levaram nada. Mas deixaram uma coisa em cima da cama. O quê? Uma pendrive. Com vídeos. Todos de 2016. De ti, de mim, do Eduardo. Aquela noite em que ele ficou no hospital com febre. As filmagens são da nossa casa. Alguém tinha câmaras escondidas. Senti um enjoo imediato. A garganta apertada. Ela tirou a mão do volante e passou-me um envelope branco amassado. Lá dentro havia 3 fotografias impressas. Numa delas, eu aparecia sentado no sofá da sala do antigo apartamento do casal, com uma expressão tensa, a falar com Eduardo. A imagem não era nítida, mas claramente eu estava ali. Tu juras que não falaste com ele naquela noite sobre mim? Eu juro. Só falámos de futebol e de uma série qualquer que ele via. Estávamos à espera do teu arroz sair do forno. Não houve nada. Ela voltou a olhar para a estrada, os olhos fixos e estranhamente calmos. Ele sabia tudo. Tudo. O nome do tipo, os locais, até as mensagens. E nunca me disse como soube. Sempre pensei que tivesse contratado alguém. Mas agora começo a achar que foi alguém de dentro. Estás a sugerir que eu? Estou a dizer que se não foste tu, então alguém que queria que parecêssemos culpados está a montar isto com muito cuidado. Paramos perto da falésia de Santa Marta, num lugar onde costumávamos ir em silêncio quando os nossos pais discutiam. Ela desligou o motor, virou-se para mim pela primeira vez e tirou do bolso uma segunda pendrive. A original desapareceu. Esta é uma cópia. Fiz antes de a levar à polícia. Levaste isto à polícia? Fui até à esquadra, sentei-me no carro e fiquei lá 1 hora sem sair. Depois fui para casa. Não sei se quer mesmo saber o que aconteceu. Peguei a pen e guardei-a no bolso interior da camisa sem dizer nada. O vento vindo do mar fazia o carro tremer ligeiramente. Ela respirou fundo antes de continuar. O Eduardo não desapareceu do nada. Ele foi apagado. Toda a vida digital dele foi apagada. Redes sociais, e-mails, contas bancárias. Tudo desapareceu em 2 dias. E agora alguém está a tentar enfiar o teu nome no meio disto. Achas que estou a ser incriminado? Acho que alguém quer que pareça que foste tu. E se ele estiver morto, é provável que o plano funcione. Ficamos em silêncio. Tentei lembrar-me de qualquer coisa suspeita, qualquer conversa mal resolvida, mas não havia nada. Não entrei em conflito com Eduardo, nunca fui próximo dele, mas também nunca o odiei. Nunca houve ciúme, nunca houve interesse especial. Ele era o marido da minha irmã. Ponto final. E os nossos pais sabem disto. Nem pensem nisso. A mãe ainda acha que estás a viver em Londres. Disse-lhe que tinhas emigrado. Porquê? Porque é mais fácil do que admitir que destruímos tudo por orgulho. Olhei pela janela. Um casal passava com um cão, alheio a tudo. Durante anos, tive raiva da Patrícia por me afastar da família. Agora, vendo-a ali, tão pouco parecida com a mulher que um dia me gritou ao telefone que eu era um traidor, percebi que alguma coisa nela tinha quebrado. Mas não sabia se era arrependimento ou apenas medo. O seguro de vida. Porque é que ele me deixou o dinheiro? Não sei. E isso é o mais estranho. Ele deixou-me quase nada.
Apenas um quadro que tínhamos na sala. Mas o dinheiro, os bens, até o carro novo, tudo ficou em teu nome. O advogado mostrou-me os papéis. Estão assinados. Legais. Isso não faz sentido. Claro que não. A menos que ele soubesse que ia desaparecer. Ela começou a mexer no volante de novo, como se quisesse fugir dali. Eu sabia que aquilo ainda não era o fundo. Aquilo era o início de alguma coisa muito maior, e que provavelmente ainda íamos perder mais do que já tínhamos perdido. Há mais alguém a quem possas recorrer? O Eduardo tinha um amigo da faculdade, o Rui. Era advogado, mas não muito próximo. Só falavam de vez em quando. E havia aquele tipo do trabalho, o Miguel. Nunca fui com a cara dele. Está sempre a espreitar tudo. Eu acho que ele me seguiu, Tomás. Quando? Na semana passada. Saí do supermercado e vi o carro dele 2 vezes no mesmo dia. Depois apareceu no prédio da minha amiga sem motivo. Disse que foi coincidência. Ela fechou os olhos por um instante e pousou a cabeça no encosto do banco. A respiração dela estava acelerada. Ela não parecia só nervosa. Parecia desesperada. Preciso que descubras o que está nessa pen. Não confio em mais ninguém. E se eu desaparecer também, pelo menos tu saberás por onde começar. Não disse nada. Sabia que qualquer resposta seria fraca. Peguei no meu telemóvel, tirei uma foto da matrícula do carro dela, e depois guardei o número numa nota. Se alguma coisa lhe acontecesse, pelo menos eu teria por onde começar. Ela ligou o carro, sem me olhar, e disse num tom baixo: Vou deixar-te em casa. E depois disso, não me contactes por uns dias. Se alguém te procurar, não digas nada. Finge que não me viste. O caminho de volta foi feito em silêncio. Quando me deixou na esquina do meu prédio, ela não esperou que eu dissesse adeus. Acelerou assim que fechei a porta. Subi as escadas com a pen na mão. Senti um peso que não era físico. Aquilo era um convite para um lugar onde tudo o que eu conhecia podia ruir de vez. Mas ignorei o medo e liguei o portátil. Precisava de ver o que estava lá dentro. A pen não tinha senha. Quando liguei ao portátil, o conteúdo apareceu imediatamente numa pasta chamada apenas 06-2016. Dentro, havia 6 vídeos nomeados com datas específicas e um ficheiro PDF intitulado seguro_Tomás_final. Decidi começar pelos vídeos. O primeiro mostrava a cozinha da casa da Patrícia, gravado de um ângulo alto, provavelmente de uma câmara escondida num candeeiro ou numa prateleira. Era estranho ver a minha própria cara ali, mexendo num copo, sentado à mesa com Eduardo. Ele falava, eu acenava com a cabeça. O som era ruim, mas existia. Fiz um esforço para ouvir. Ele falava sobre a empresa dele, um problema com o Rui, o tal advogado. Depois mencionava algo sobre transferências que não queria que a Patrícia soubesse. No vídeo seguinte, mais curto, ele estava sozinho no escritório, digitando algo no computador. A imagem não mostrava o ecrã, mas mostrava o rosto dele tenso, rápido nos gestos, como se estivesse a apagar algo com urgência. Passei pelos outros clipes. Num deles, a Patrícia e ele discutiam. Nada novo. Mas no último vídeo, o que me arrepiou, era noite. Eduardo saía pela porta da frente com um envelope na mão. E minutos depois, voltava a entrar, sozinho, mas com a roupa molhada, como se tivesse sido apanhado por um jato de água ou mergulhado em algum lugar. O tempo entre sair e voltar era de 11 minutos. Aquilo não fazia sentido. Abri o PDF. Era uma digitalização de um contrato de seguro de vida, assinado por ele, com todas as cláusulas legais. O beneficiário era mesmo eu. Estava datado de 3 meses antes do desaparecimento. Li as linhas uma por uma. Eduardo indicava que em caso de morte ou desaparecimento legalmente reconhecido, o pagamento seria feito em parcelas mensais durante 5 anos e uma quantia inicial seria transferida. Não havia anotações, nem comentários, apenas as assinaturas. Guardei a pen dentro de uma caixa de metal onde costumava guardar recibos e ficheiros antigos. Precisava saber quem mais tinha acesso àquele tipo de gravações. Na manhã seguinte, liguei a um antigo colega da faculdade, o Gonçalo, que trabalhava com segurança digital. Nunca fomos próximos, mas sabia que ele devia-me um favor desde que o ajudei com uma situação complicada com uma bolsa fraudulenta que quase lhe custava o curso. Ele atendeu na terceira chamada. Tomás. A sério? Já não ouvi a tua voz desde 2018. Preciso de ti. É urgente. E é mesmo a sério. Se for legal, podemos falar. Se não for, não me digas nada. Preciso que analises uma pendrive.
Tem vídeos, quer saber se é metadados, origem, quem a pode ter montado. Traz para o meu estúdio. Mas sem dramas. Se fores meter-me num problema de polícia, prefiro não. Peguei um autocarro para o Parque das Nações e, durante o caminho, tentei organizar mentalmente o que sabia. Patrícia dizia que não entregou nada à polícia, mas então por que razão havia cópias? Quem as tinha feito? Quem filmava? E por que entregar aquilo agora, depois de tantos anos? Gonçalo recebeu-me no terceiro andar de um prédio comercial onde dividia espaço com mais 2 freelancers. Tinha cara de quem dormiu 3 horas. Olhou a pen, colocou-a no portátil e começou a varrer os dados. Enquanto o programa corria, falava como se aquilo fosse rotina. A maioria das pessoas não apaga os metadados dos vídeos. E pelo que vejo aqui, estes foram feitos com uma câmara comercial, daquelas que se vendem em pacotes para escritórios. Consegues ver quem comprou? Nem sempre. Mas espera, aqui está algo estranho. Ele virou o ecrã para mim. O nome do registro do dispositivo era VIG Coimbra Unit 04. Coimbra. Sim. Esta câmara estava registada numa rede de segurança de um edifício empresarial em Coimbra. Alguém a reprogramou, mas não apagou tudo. O Eduardo tinha negócios em Coimbra. Não faço ideia. Mas posso ver mais. Demorou cerca de 40 minutos. O Gonçalo verificou endereços IP usados, horários de edição dos ficheiros, até encontrar algo mais específico. Este último vídeo. Aquele que parece mais inquietante. Foi modificado há 2 meses. Não quando foi gravado. Modificado. O ficheiro foi editado. O que queres dizer com isso? Alguém recortou parte do original. O vídeo tinha originalmente 23 minutos. Agora tem 7. O que estava nos restantes 16? Isso é o que devias perguntar a quem te deu isto. Voltei para casa com a cabeça a girar. Mandei uma mensagem à Patrícia, a pen foi editada. Os vídeos não são completos. Precisamos falar de novo. Ela não respondeu. Em vez disso, à noite, alguém bateu à minha porta. Abri com cuidado. Um homem que nunca tinha visto estava parado à minha frente, com um blazer demasiado justo e um sorriso quase falso. Boa noite. Tomás Rodrigues, certo? Sim. O meu nome é Miguel. Trabalhei com o Eduardo no departamento de compliance. Posso entrar? A Patrícia falou de ti. Claro que falou. Ela e eu temos opiniões muito diferentes sobre o que é verdade. Se tens algo para dizer, diz aqui. Ele olhou para os lados, como se quisesse ter certeza que ninguém ouvia. O Eduardo mexia com coisas que não devia. Transferências não reportadas, contactos em empresas fantasma, clientes que não existem. Eu tentei afastar-me disso, mas quando ele desapareceu, as pessoas começaram a fazer perguntas. E agora tu apareces como beneficiário do seguro dele. Isso levanta questões muito sérias. Estás a ameaçar-me. Estou a avisar-te. Podes achar que não sabes nada, mas estás envolvido. E quando o nome dele voltar às notícias, porque vai voltar, vais desejar ter ficado fora disso. Ele deu-me um cartão com o nome dele e um número. Se quiseres saber o que ele fazia fora das horas de trabalho, liga-me. Mas não deixes o teu nome ser arrastado por lealdades a pessoas que não conheces tão bem quanto pensas. E foi-se embora. Fiquei parado à porta por alguns segundos, com o cartão na mão, e a certeza de que ninguém me tinha contado nem metade do que realmente estava em jogo. No dia seguinte, recebi um e-mail sem assunto com um único anexo, uma imagem de uma folha de rosto de processo judicial, arquivada em Coimbra, com o nome de Eduardo como parte interessada no inquérito suspenso por falta de provas. O remetente não estava visível, o endereço era genérico, com domínio estrangeiro. A data do documento era anterior ao desaparecimento em apenas 3 semanas. Procurei o número do processo online, mas tudo o que encontrei foi um aviso de que a tramitação estava sob sigilo judicial. Voltei a abrir o cartão que o Miguel me dera, mesmo sem saber se era uma armadilha, liguei. Sim. É o Tomás. Quer falar contigo. Hoje. Tens transporte? Conheces o Parque Empresarial de Taveiro? Sim. Estarei no bar do edifício 3 às 19. Desligou sem despedir-se. Durante o resto do dia, evitei a Patrícia. Enviei-lhe uma mensagem curta, dizendo que estava a seguir uma pista. Não respondeu. Saí de Lisboa às 4 da tarde, conduzi até Coimbra e cheguei ao tal parque com tempo suficiente para observar o ambiente. O local era moderno, mas discreto, escritórios de empresas tecnológicas e jurídicas, poucas pessoas a circular, ninguém parecia interessado em mais ninguém.
O bar estava praticamente vazio. Miguel já estava lá, com um portátil aberto e um copo de água à frente. Tu sabias que ele estava a ser investigado? Não. Mentiste mal. Os vídeos, o seguro, o envolvimento dele contigo, tudo aponta para uma ligação mais profunda. Eu nunca recebi nada do Eduardo. Nunca pedi nada. O seguro foi uma surpresa para mim. Ele estava a ser investigado por lavagem de dinheiro através de empresas que nunca existiram oficialmente. Sabes o que isso significa? Que ele era culpado. Que ele era útil para alguém. E quando deixou de ser útil, desapareceu. Mas não antes de proteger algo. Miguel passou-me uma folha com uma lista de códigos e endereços de IP. Alguns reconheci como pertencentes à rede da empresa do Eduardo, outros eram completamente desconhecidos. No fim da lista, um nome, TR, Conexão Lisboa. Perguntei diretamente. Sou eu. Foi esse o nome associado a uma pasta encriptada que ninguém conseguiu abrir. Ela foi apagada do sistema uma semana antes do desaparecimento. Mas deixou vestígios. Estás a insinuar que ele guardou alguma coisa comigo? Estou a dizer que, ou guardou, ou queria que parecesse que sim. Pedi a lista. Miguel hesitou, depois estendeu a mão com um sorriso tenso. Se alguém te abordar, não digas que nos conhecemos. Oficialmente, eu não devia saber nada disto. Guardei o papel no bolso interior e saí do bar sem voltar a olhar para trás. No carro, comecei a reler a lista. Um dos códigos era familiar. Lembrei-me que, anos antes, o Eduardo tinha-me oferecido uma pen muito parecida com a que a Patrícia me entregou. Estava num dos meus arquivos antigos, guardado por achar que era apenas um presente inútil. Voltei a Lisboa nessa noite com a certeza de que precisava encontrar aquela pen. Vasculhei a caixa de cabos e dispositivos antigos até encontrá-la. Era preta, com um pequeno arranhão na lateral. Conectei ao portátil e nada aconteceu. O ficheiro estava protegido por senha. Tentei datas de nascimento, nomes de familiares, combinações óbvias. Nada funcionou. Decidi enviar um e-mail a Gonçalo com as imagens da pen e o pedido para ver se conseguia quebrar a encriptação. Ele respondeu poucos minutos depois: traz isso amanhã. Vai levar tempo. Dormi pouco. No final da manhã, fui ao laboratório do Gonçalo, que já estava de mangas arregaçadas, com o café na mão e uma expressão de desafio. Esta pen não é uma pen comum. Foi modificada. Tem um sistema interno de segurança com autodestruição dos dados após 3 tentativas erradas. Só tenho uma hipótese. Vais confiar em mim ou preferes ir à polícia? Não confio em ninguém. Continua. Levei 1 hora a vê-lo desmontar e analisar o conteúdo. Finalmente, encontrou algo escondido no núcleo da pen, um ficheiro compactado com um único documento. Era uma carta, escrita por Eduardo, com data de 4 dias antes do desaparecimento. Se estás a ler isto, significa que algo correu mal. Fui avisado de que estava a ser seguido. Fiz o que pude para proteger o que descobri. A Patrícia não tem culpa de nada, apesar do que diz. Mas não podia confiar nela com esta informação. Guardei tudo contigo porque és a única pessoa que não está ligada a ninguém do sistema. Dentro do servidor da empresa, há um espelho digital. O código está contigo. Está escondido nas datas dos vídeos que recebes. Fiquei em silêncio. Gonçalo leu comigo, depois olhou para mim como se não soubesse o que dizer. Isso muda tudo. Não sabemos se ele está vivo. Mas sabemos que alguém quer muito que ninguém descubra isso. Aquela noite não voltei para casa. Fiquei num hotel barato no Cais do Sodré, onde ninguém me conhecia. Antes de dormir, li de novo a carta, tentando entender se era um adeus ou uma armadilha. Eduardo queria que eu descobrisse algo. Mas não dizia exatamente o quê. Sabia apenas que agora havia um espelho digital algures, com dados que alguém tentou apagar. E que, de alguma forma, eu era a chave que podia abrir esse espelho ou ser destruído por ele. No domingo de manhã, voltei a contactar Gonçalo. Pedi-lhe que analisasse os metadados dos vídeos da primeira pen, aqueles que a Patrícia me deu. Ele fez as contas com base nos horários de criação, comparou os fusos horários e depois mandou-me uma mensagem com 6 códigos curtos. Eram as horas, minutos e segundos exatos em que cada vídeo tinha sido iniciado. Anotei-os num papel e fui até um cibercafé no centro de Lisboa, um sítio onde ninguém olhava para ninguém e onde podia usar uma rede segura sem levantar suspeitas. Entrei na área de acesso remoto da empresa onde Eduardo trabalhava, que Miguel me tinha ajudado a identificar, e testei os códigos como credenciais de entrada. À 4ª tentativa, apareceu uma mensagem de boas-vindas e um diretório oculto, chamado ref_e nascimento. O diretório continha uma pasta compactada protegida por uma última senha.
lembrei-me da carta de Eduardo, que dizia que o espelho digital estava comigo. Voltei à lista de IPS que Miguel me deu, e um deles terminava em 0810. Testei a sequência. A pasta abriu. Dentro, havia dezenas de documentos, planilhas, transações bancárias, extratos em nomes falsos, registros de reuniões com datas e locais. Mas o que me paralisou foi uma sequência de mensagens trocadas entre Eduardo e uma pessoa identificada apenas como PP. Numa delas, datada de 2 meses antes do desaparecimento, PP escreve: "A tua irmã já percebeu. Ele está a usar o nome dela como cobertura. Se descobrirem, ela vai ser investigada também." Eduardo responde: "Não. Ela acha que estou a afastar-me por causa da traição. Ainda acredita nisso? É melhor assim." Patrícia não fazia ideia. Ela realmente achava que Eduardo a tinha abandonado por causa do caso com o ex-colega. Mas ele estava a usá-la como escudo para cobrir movimentos de dinheiro em nome de terceiros. Provavelmente sabia que estava a ser vigiado, e manteve o papel dela como distração. Decidi imprimir tudo o que consegui e gravei os ficheiros num cartão SD. Saí do café e marquei encontro com a Patrícia num parque perto da casa da nossa mãe. Esperei por ela sentado num banco de cimento, com a pasta no colo. Ela chegou 20 minutos depois, sem maquilhagem outra vez, vestida de forma simples. "Descobriste alguma coisa? Não sabias de nada, pois não?" Ela franziu o sobrolho, sentou-se e cruzou os braços. "Disse-te que não. Por que perguntas outra vez?" "Porque ele usou o teu nome. Criou pelo menos 2 contas bancárias com dados que só podiam ter vindo de ti. Dados que não estariam em lado nenhum a não ser no vosso contrato de casamento." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois abanou a cabeça lentamente. Não fazia ideia. Achava que o motivo era o outro. A traição. O afastamento. O silêncio. Mas nunca pensei que fosse para me proteger ou para me incriminar. Tenho documentos. Ele fez tudo por dentro da empresa. Transações, investimentos, consultorias falsas. Usou-te como distração para manter o foco longe de si mesmo. E agora? Agora tens uma escolha. Ou entregamos tudo à polícia. Ou desaparecemos com isto. Ela baixou os olhos. Respirava com dificuldade. A tensão no rosto não era de raiva, era de vergonha. Se entregarmos, eu também vou ser investigada. Provavelmente. Mas os dados mostram que tu não moveste nada. Só ele. E a única prova contra ti é a ligação nominal. Ela levantou-se e começou a andar em círculos. Se a mãe souber disto, vai pensar que eu fui cúmplice. Vai dizer que sempre tive a mania do luxo. Que fui eu que o empurrei para isso. Vai dizer que destruí a minha própria vida. A tua vida já foi usada como cortina. E ninguém te avisou. Ela olhou para mim. Pela primeira vez em anos, parecia não estar a defender nenhuma posição. Só queria não afundar mais. Tu vais entregar? Sim. Já enviei cópias a um jornalista de confiança. Se me acontecer alguma coisa, ele publica. Se não me acontecer nada, entrego à polícia esta semana. E eu? És mencionada nos documentos, mas não como autora de nada. Vais ter que dar explicações. Mas se fores sincera, vais sair limpa. Ela voltou a sentar-se. Tinha lágrimas nos olhos, mas não chorava. Apenas limpava com os dedos, com movimentos mecânicos. Fiquei em silêncio. Sabia que aquilo era o fim da neutralidade. A partir dali, tudo ia sair para fora. 3 dias depois, recebi um e-mail da redação de um jornal. O repórter queria confirmar detalhes da documentação. Marquei uma reunião. Na manhã seguinte, fui contactado por uma agente da Polícia Judiciária. Disseram que queriam ouvir o meu testemunho, de forma voluntária. Fui. Patrícia também foi. Confirmou que nunca teve acesso a nenhuma conta, que não sabia de nenhuma transação. O nome dela foi limpo, mas o processo ainda estava em aberto. Do Eduardo, nada. Nenhuma pista nova. Nem corpo. Nem testemunha. O nome dele foi oficialmente incluído numa lista de desaparecimentos com indícios de ação criminosa. Uma semana depois, o jornalista publicou a reportagem. Nomes omitidos, mas com detalhes claros. Dias depois, a empresa onde Eduardo trabalhava foi alvo de uma operação de busca. Miguel foi chamado a depor. Gonçalo desapareceu das redes sociais. Patrícia mudou-se. Foi viver com uma amiga no norte. Disse que precisava de distância de tudo. Não sei se vai voltar. A mãe continua a pensar que eu vivo fora do país.
O pai nunca mais apareceu. Hoje, 6 meses depois, recebi outro e-mail. Um ficheiro anexado, sem texto. Quando abri, era uma foto. Eduardo, de barba, sentado num café em Bogotá, Colômbia. Olhava diretamente para a câmara. Por baixo da imagem, uma linha digitada: a verdade protegeu-te. Espero que continues calado. Não respondi. Mas fiz uma cópia. Entreguei à polícia no dia seguinte. Ainda não sei se vou viver sempre à espera de mais uma mensagem, mais uma foto, mais uma ameaça. Só sei que, desta vez, fui até ao fim. E não foi por vingança. Foi porque ninguém mais quis saber. Nem da verdade, nem de mim. Até que fui o único a carregar tudo. E já não me importo com o que pensam. Agora sabem onde encontrar o nome dele. E sabem que eu não sou culpado. Mas também sabem que, desta família, o que sobrou foi silêncio. E papelada. E medo. E isso, talvez ninguém possa apagar.